E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Mensageiro e bem-vindo ao canal O Mensageiro. Eu não sei como você chegou aqui, se foi uma recomendação do amigo ou parente, ou se você pesquisou esse assunto, ou se o algoritmo do YouTube te recomendou esse vídeo. Mas eu espero que você aproveite o máximo possível o conteúdo que eu vou passar aqui e seja bem-vindo, que esse é o primeiro vídeo do canal. Então vamos pro vídeo. Bitcoin, a revolução monetária. Eu vou separar esse tema em 3 vídeos principais porque vai ser melhor. Senão vai ficar um vídeo muito longo. Então vamos para a parte 1, então. Bitcoin e Revolução Monetária, parte 1, o início do fim. Opa, tem spoiler. Tá. Basicamente eu separei o primeiro vídeo em 3 tópicos. Primeiro, o que é o Bitcoin? O Bitcoin é uma criptomoeda ou moeda digital descentralizada e de código aberto. Ele é independente do Leviatão e instituições. Ou seja, o Bitcoin é uma moeda digital, não tem como você pegar ela física, só por meio do digital, né, óbvio. E ela é código aberto, ou seja, se a comunidade do Bitcoin quiser fazer uma alteração no código fonte dele, é possível, mas tem que ter a validação da maioria. Ele é independente do Leviatão e instituição, ou qualquer instituição. Até escrevi errado aqui. Ou qualquer instituição. Basicamente, tá, mas quem que é o Leviatão? Leviatão é o Estado, basicamente. Tipo, ele é independente do Estado e de qualquer instituição ou banco, enfim. Então, para entender a criação do Bitcoin, a gente tem que também entender o contexto pré-Bitcoin, né? Então, eu vou falar sobre o padrão ouro, a crise econômica de 2008 e o problema da centralização. Tá, então vamos lá. O padrão ouro foi um sistema onde as moedas eram garantidas por ouro, proporcionando estabilidade econômica. Em 1971, esse sistema foi abandonado e as moedas passaram a ser fiduciárias, ou seja, não atreladas a um bem físico. Bitcoin surgiu como uma alternativa digital, buscando recuperar a escassez e a segurança do ouro, mas sem depender da autoridade de autoridades centrais. Basicamente, o Bitcoin surgiu com essa premissa, né? Por conta da queda do padrão ouro em 1971, o Bitcoin surgiu para meio que não substituir. Meio que dar uma substituída e ser uma alternativa. Não substituir, né? Mas ser uma alternativa ao modelo fiduciário atual, que tem muitas falhas. Tem falhas até demais. Então, o Bitcoin surgiu com essa filosofia, né? Então, você deve estar pensando, tá, mas o que é padrão ouro? Padrão ouro era basicamente você poder trocar papel moeda por ouro. E isso era muito bom porque os governos não podiam ficar imprimindo loucamente dinheiro igual eles fazem hoje em dia. E eles tinham que ter uma disciplina maior, né? Porque eles tinham que aumentar a reserva de ouro deles. E eles só conseguiam aumentar a reserva de ouro deles se a economia crescesse. Então é basicamente assim que funcionava o padrão ouro. Mas é um tema meio extenso, se quiserem um vídeo só para isso dá pra fazer também. E a crise econômica de 2008. Vou fazer um resumão da crise de 2008 para vocês. A crise de 2008 foi causada por empréstimos de alto risco e a falência de grandes bancos, gerando uma bolha imobiliária. Quando a bolha estourou, o sistema financeiro entrou em colapso, levando a uma recessão global. Então, basicamente, foi isso que aconteceu na crise de 2008. Foi empréstimos de alto risco e uma penca de banco faliu nos Estados Unidos. E foi como efeito dominó para o mundo todo. Daí o mundo todo entrou em crise. Tanto que o Bitcoin foi criado em 2008. Na verdade, ele foi criado em 2008. E agora eu vou falar para você sobre a verdadeira inflação. A inflação não é somente o aumento do preço de bens e serviços. A inflação é também o aumento da base monetária. Daí tem um gráfico aqui que eu vou mostrar para você. Esse aqui é o aumento da base monetária que o Banco Central emitiu no final de 2024. Na verdade, todo novembro do ano ele atualiza esse gráfico e eu vou explicar para vocês o que ele significa. Então, você vê que tem. Acho que eu vou dar uma aumentada aqui pra ficar melhor para você ver. Então, a gente tem aqui o que? A base monetária em bilhões de reais. Isso aqui é bilhões de reais, tá? E as datas aqui embaixo. E o azul é a base monetária e o preto aqui é a base monetária ampliada. Basicamente, a base monetária é o dinheiro líquido que está circulando na economia. É o dinheiro líquido, o dinheiro físico do Pix, enfim, que dá para você pegar. Já o da base monetária ampliada, ele é um
ele é um dinheiro que está mais difícil de ser pego, sabe? Ele está em investimento, está guardado, enfim. Daí é mais difícil de tocar nele. Então, mas o que você tem que ver com esse gráfico? E o que acontece quando se imprime muito papel moeda? A moeda vai se desvalorizando, né? Por conta da inflação. Então, por exemplo, aqui em 2000 e... final de 2019, começo de 2020, que aconteceu aqui? A pandemia, né? O governo distribuiu auxílio emergencial, enfim. Agora, se o auxílio emergencial foi bom, não é a questão do vídeo. A questão é que o governo imprimiu dinheiro sim, e isso é um fato. Tá, vamos voltar para o mapa mental então. Agora que eu já te falei sobre a verdadeira inflação, vamos falar sobre o problema da centralização da moeda, né? Controle extremo do Leviatã. O Leviatã controla até o pão que você compra na padaria. Ele não deveria ter esse poder. Então, basicamente, se você fazer o Pix lá pro Zé da padaria, o governo vai ficar sabendo que você gastou uma quantidade X em pão. Tem a manipulação monetária também, que o Leviatã e os bancos podem manipular a economia ao seu favor. Na verdade, não é ao seu favor, eu acho que vou deixar a favor deles. Então, basicamente, igual aconteceu na crise de 2008, os bancos faliram, o governo dos Estados Unidos foi lá e imprimiu mais dinheiro. Leviatã. Tá, o Leviatã e os bancos podem manipular a economia ao favor deles. Então, o que aconteceu na crise de 2008? Os bancos faliram, muito banco beira da falência e o governo foi lá, imprimiu bilhões de dólares, deu pra eles e é isso aí. Mas tem alguém paga a conta e quem paga a conta é o povo. E o risco do confisco, né? Em regimes autoritários, o governo pode confiscar ou congelar ativos de cidadãos que não estejam aliados com suas políticas. E isso é muito ruim, porque o governo agora pode, não concorda comigo, vou tirar teu dinheiro da tua conta. Então vamos falar agora sobre a criação do Bitcoin. Toda criação tem seu criador. Não se sabe ao certo quem criou o Bitcoin, apenas é conhecido que ele usava o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. Estima-se que Satoshi tenha minerado cerca de 1 milhão de bitcoins nos primeiros meses da rede blockchain. Ele era ativo nos primeiros meses em que o Bitcoin foi aberto ao público, no começo de 2009, mas depois de um tempo desapareceu. Mas isso realmente importa? Então, basicamente Satoshi, ele foi o criador do Bitcoin. Não se sabe se ele foi uma pessoa ou um grupo de pessoas, mas só sabe que foi ele que criou o Bitcoin. E no começo da rede ele tinha minerado cerca de 1 milhão de bitcoins. Mas ele nunca tocou nesse dinheiro, ele nunca transferiu, nunca vendeu nada. Mas isso realmente importa. Mas realmente importa saber quem é o criador do Bitcoin. Afinal, o Bitcoin ele é descentralizado. Então, não saber o real criador dele mais ajuda do que atrapalha. Tanto que mais ajudou. Não saber o criador do Bitcoin mais ajudou ao Bitcoin em si do que se ele fosse se ele fosse visto em público, né? Se as pessoas realmente conhecessem ele. Então foi isso que aconteceu. A crítica de Satoshi ao modelo econômico atual. A crítica. Então vou dar um contexto de um pouco da crítica que ele deu, né? Da crítica explícita que ele deu ao sistema econômico atual. No bloco Gênese do Bitcoin, Satoshi Nakamoto incluiu uma referência direta à crise financeira de 2008 e à falha do sistema bancário com a seguinte mensagem. Que é essa mensagem aqui, que traduzido para o português fica: Amanhecer de 2009, com os bancos à beira de um segundo resgate. O que aconteceu? Depois da crise de 2008, muitos bancos viraram um ano falidos. Daí tem essa manchete do The Times, que é o amanhecer de 2009 com os bancos à beira de segundo resgate, ou seja, o governo ia lá e ia resgatar eles de novo. De novo, hein? Não era nem a primeira vez, era a segunda já. Então é basicamente isso a crítica que ele fez. Essa questão de mineração de bloco eu vou abordar nas próximas partes desse vídeo, desse tema. E o que ela significa? O que essa crítica significa? A mensagem de Satoshi não apenas criticava a falta de responsabilidade financeira dos bancos e a intervenção do governo, mas também destacava a necessidade de um novo sistema financeiro descentralizado, que não dependesse de resgates governamentais e fosse mais resistente a manipulações econômicas. E o Bitcoin ele é isso. Ele é imune à manipulação econômica e ninguém é dono dele, somente o povo. Então por isso que o Bitcoin é tão bom. Então é assim que eu fecho a primeira parte desse vídeo e então te vejo nas próximas.